Rapaziada, vocês perceberam que o Endrick deu uma sumidinha? Por isso o canal Victorando fez aqui esse vídeo, a estranha queda do Endrick. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre esse sumiço do nosso querido Bagendrick. Eu acho que tem alguma coisa no dia a dia do Endrick que incomodou o próprio Dorival na seleção e o próprio Ancelotti no Real Madrid. Vai começar a teoria dos caras do porquê que o Endrick não tá jogando, né? Com frequência. Bueno, ha tenido dos oportunidades, pero efectivamente no puede hacer estas cosas. Es el cuerpo de club de teatro, ¿no? E essa comida, o teatro no futebol não existe. O Ancelotti deu essa comida de rabo no Endrick que eu acho um pouco desnecessária, pra falar a verdade. Club de teatro no futebol não existem. Depois é na Espanha, em Madrid, o Endrick faz gol. E o Endrick sempre no banco e nunca teve a oportunidade de começar 3 jogos jogando. Eu já vi alguns zunzuns. No dia a dia do Endrick, eu acho que ele tem que melhorar mais como pessoa. Ah, é? Os batidores da bola... Corre essa história? Corre essa história. Qual o real motivo da estranha queda de Endrick? Algumas coisas que vão ser reveladas nesse vídeo Ele podem sofreu te algumas assustar. pequenas Esse lesões vídeo vai ter um recentemente formato também, né? cronológico. Ou seja, você vai acompanhar desde o princípio dos primeiros problemas e polêmicas do Endrick no Real Madrid até o ápice, que é o momento atual. Se é que a gente pode chamar de ápice. Calma, é a mulher dele que não deixa ele jogar. Se você pesquisar Endrick e scrollar o YouTube, você vai ver vários vídeos com milhares de views comentando sobre a estranha queda de Endrick. Mais um vídeo me chamou a atenção. Esse debate do André Henning com a Tati Mantovani me fez ter a ideia desse vídeo, porque aqui a escama dos meus olhos caíram. Eu coloquei de volta. Eu não quero ver a realidade, eu preciso viver na ilusão, na mentira. Conta pra gente a verdade. Cabeça na eu quero saber. Eu não quero ver a realidade. Me fala a realidade. Marolando, meu irmão. Depois do surgimento surpreendente de Gonzalo Garcia, o Endrick recebendo a notícia. A parte da mídia começou a falar que Endrick estaria jogado às traças no Real Madrid e não fazia mais parte dos interesses de Florentino. A questão é, será que o Garcia não é fogo de palha? Aí que tá, né, mano? Que o clube não tem mais nenhuma esperança no jogador. O tempo vai inocentar o Endrick. Isso é verdade? Surgiu boatos que ele estava sendo negociado com a Juventus. Vamos entender um pouco mais a fundo. Nós vamos pegar você e nós vamos mais a fundo agora, beleza? Vamos. Falar nada. Primeiro, vamos do início. Em 1956, o mundo conheceu uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Endrick, ao lado do Bob Charlton, formou um dos ataques mais poderosos do planeta Terra. Tudo isso... Você tá achando que eu tenho cara de palhaço pra você ficar com brincadeirinha? Apenas 17 segundos de vida. O mundo temeu Endrick durante muitos anos. 17 não, agora é 18. Tô zoando, rapaziada. Bora pro vídeo agora. Sério, meu parceiro. É, porque você tá enrolando demais. Quando completou 16 anos, Endrick começou a despontar na base do Palmeiras. E eu não vi um começo tão assustador, demonstrando tanto talento, tanta habilidade ali. O cara tinha muita explosão física, tem um golaço que ele marca na copinha. Caralho. Então, já na primeira impressão dele ali, já... Caraca, esse moleque é diferente, né? Forte. O Endrick já tinha certa mídia pelo seu físico, pelo que ele tava desempenhando na copinha, pelo Palmeiras, pelas suas coxas. O Endrick tinha uma coxa bem grande, bem forte. Realmente era uma coxa. É trancudão mesmo, pô. Não tá mentindo, não. Coxona bem diferente. Cara, quando eu lembro bem da grossona. coxa do Endrick... Musiquinha boa, achei confortante. Eita porra! Galera, cara, era uma coxa assim. Então, assim, há muito tempo não se via alguém com talento tão acima dos outros, principalmente uma categoria de base, desde o surgimento de Vinícius Júnior e Rodrigo. Obviamente, esses dois depois do Neymar, né? Que o Neymar foi o maior. Mas assim, depois do Neymar, a gente só viu isso acontecendo com o Vinícius Júnior, mas também não se destacou tanto no profissional, né? A gente vai chegar a falar disso. Vinícius Júnior se destacou muito no Sul-Americano pela seleção brasileira. Foi aí que o Real Madrid falou, não, vamos comprar esse moleque. O Rodrigo também, porém o Rodrigo se destacou muito no profissional, né? A mídia dele acho que não veio tanta da base, mas sim mais no profissional. Diferente do Endrick, que já na base já tava com uma mídia e uma expectativa muito alta em cima dele. Muito disso por conta da internet. Endrick sobe pro profissional ainda sem ser titular, tenta conquistar seu espaço e aí já começa a brilhar a estrela do moleque, porque ele marca o gol da classificação. A gente pode falar o que quiser do Endrick, mas não vou falar que o moleque não tem estrela. Estrela ele tem e muita, e capacidade técnica ele tem e muita. Por isso que é meio estranha essa
queda do Endrick no Real Madrid, mas a gente vai chegar lá. Vamos Tá dar bom, tá um bom. Vou esperar você chegar lá. Vai me prendendo no vídeo aí, que eu sou criador de conteúdo, eu sei muito bem o que você tá tentando fazer comigo, seu sem vergonha. Vamos cavalgando aqui. Então o Endrick vai ganhando Safado. cada vez mais espaço no time do Palmeiras. A mídia e a torcida começa a questionar até o Abel, porque ele não tem tanta sequência no elenco principal. O Abel vai Começamos a dando cada cobrar. vez mais minutagens pra ele, mais minutagens, até que a gente vê que o Endrick já é praticamente um dos caras protagonistas do Palmeiras. E um gol que ficou marcado foi o gol contra o Botafogo, que era líder naquela altura do campeonato. O Botafogo Esse toma jogo uma foi virada coisa de heróica doido, num golaço meu irmão. do Endrick, que depois essa partida foi crucial pra levar o Palmeiras pro título. Então a essa altura o Endrick já tinha assumido o protagonismo do time essa vencedor do partida. Palmeiras, de ser protagonista com apenas 17 segundos do Palmeiras, que era um clube que já vem sendo carrasco na América do Sul, ganhando muitos brasileiros, ganhando Libertadores. Então assim, já é Pois é, um meu time nível é bom, de né? talento que não é comum, concorda? Se é um moleque, pô, qualquer moleque que chega da base, ele chega ali tentando ganhar espaço e tal, mas ele não vira protagonista. O Endrick a essa altura já Ele tava era assumindo protagonista um pouco do desse Palmeiras. papel de protagonista. Mas ele levanta, né? Isso era por competência do Endrick Isso era por competência do Endrick ou incompetência do Palmeiras? Né? Totalmente competência do Endrick, deixa isso bem claro. O Endrick é um jogador do caralho, era pra ser titular no Real Madrid, mas tem o Mbappé, né? Então, em agosto de 2023, o Real oficializa a compra do nosso querido menino coxudo por apenas 199 milhões de reais. Aí tem outros bônus, outras coisas que aumentam, mas assim, né, o valor da transferência foi esse, de 199 milhões. Então, a esse momento, o Endrick já era conhecido até mundialmente. Pô, virou contratação do Real Madrid, o mundo todo fica sabendo, né? Eu lembro que eu nem Tinha um sabia hype direito muito do grande. futebol do Arda Güler. Mano, isso aqui não foi palhaçada. Eu falei Arda Güler. Problema na garganta, desculpa. Eu lembro que eu nem sabia direito, não acompanhava muito bem o futebol do Arda Güler. E assim, quando o Real comprou, já fui atrás, não, quem é esse moleque, onde ele Papo joga, 10. tal, quais características. Então assim, o Real Madrid comprou, já viram uma vitrine enorme. Então lá na Espanha já começou aquela rivalidade, o povo falando assim, não, a gente tem Yamal, os torcedores do Barcelona, a gente tem o Yamal. Vocês contrataram o Endrick aí, então vai ser Yamal versus Endrick aí, os dois novos talentos. A gente tava esperando que fosse isso, né? Vai substituir CR7 e Messi. É complicado, né? Mas enfim. De um lado deu certo, do outro não é que não deu certo, né? Teve essa expectativíssima do Endrick, até pelo desempenho que ele tava demonstrando no futebol brasileiro, tinha demonstrado na Copinha, era um pouco exagerada, mas assim, dava pra entender, né? O Palmeiras é campeão brasileiro, o moleque já ganha logo um Brasileirão com 17 anos, sendo protagonista, já comprado pelo Real Madrid, então o mundo já esperava que no Real ele fosse se tornar o grande monstro que se esperava e o 9 do Hexa aqui pra nós brasileiros, né? Porém, como o Endrick só podia ser apresentado em junho de 2024, a torcida palmeirense podia continuar curtindo as coxas do Endrick até ele completar 18 segundos de idade. Então Endrick chega ao Real Madrid com a saída de Benzema. Todos esperavam que Endrick poderia brigar pela titularidade do Real, visto que o 9 do Real Madrid até E na então estreia ele não fez nada, né? era o Rossello, que assim, vamos ser sinceros, não é nenhum grande gênio, né, da bola. É um cara muito esforçado, cumprir ali seu papel tático, mas Eu acho que o problema do Endrick no Real Madrid chegou junto com o Kylian Mbappé. não ter esse quê de genialidade, ele pode facilmente ser substituído por qualquer outro jogador que tenha genialidade e cumpra o papel tático, correto? Mas a chegada de Mbappé quebrou um pouco a grande projeção que poderia haver Exatamente. pra Endrick. E te falar, mano, pô, é muito triste, mano, a questão do Endrick agora, velho. Pô, mano, presta o moleque, velho. Pô, tá com o Mbappé no time, a gente entende. Não tem como o Endrick ser titular no time que tem o Mbappé, então empresta, mano. É muito triste ver um jogador bom como o Endrick ficando no banco, mano. O Mbappé é comprado com uma transferência e ele Comprado de graça. recebe um salário gigantesco que custa muito alto pro Real Madrid e é o Mbappé, campeão de Copa É o do Mbappé. Mundo, destaque aí, vai se Mbappé. tornar na próxima Copa, eu cravo aqui o maior artilheiro da história de todas as Copas. Então é o Mbappé, né, meu parceiro, não é qualquer jogador. Todo mundo já sabia, pô, agora o Endrick virou o substituto do Mbappé, vai entrar quando puder. E aí, a gente já tem esse pouco desse amadurecimento que se esperava do Endrick, que poderia ser mais rápido, um pouco retido por causa da chegada do Mbappé, concorda? E Mas o moleque não tá basicamente é a mesma coisa que aconteceu com o Vinícius Júnior quando chega no Real. O Vinícius Júnior entra uma partida ali ou outra, começa no Real Madrid B, depois Essa é a questão do Real Madrid, tá ligado? A gente tava achando que isso que tava acontecendo com o Endrick, tá ligado? Tipo, ele e o Arda entrando aos poucos, porque o Real Madrid é muito precavido, ele protege muito bem os seus moleques da base, tá ligado? Tipo, eles não jogam os moleques na fogueira assim, não. Os moleques estão chegando, né? Vocês vão se habituando e de pouco em pouco vocês vão conquistando lugares de vocês. Mas com o Endrick não tá acontecendo isso, mano.
sobe pro profissional. E aí ele começa a ter mais espaço quando o Hazard decide que não vai jogar mais bola, começa a ter lesão, começa a engordar, comer hambúrguer igual um desgramado. O Vinícius Júnior começa a ter mais sequência de jogo, até porque não tinha outra opção. Então o Vinícius Júnior meio que começou a dar certo pela falha do Hazard, e não por ele estar destruindo completamente nos treinos ali e tal. Ele foi ganhando espaço, foi ganhando mais partidas, porque o Hazard não tava jogando nada, O Mbappé né? tá jogando pra caralho, né? Mas enfim, voltando pro Endrick, é apresentado ao Real Madrid, o Real Madrid oficializa a compra do Mbappé e começa logo as primeiras polêmicas. Logo de cara, um dos maiores memes do futebol mundial surgiu. É o Bob Charlton. Cara, eu fico muito feliz, né? Como eu tava falando aqui, eu sou um fã do Bob Charlton. Então o Endrick já começa a sentir a proporção Fã do Bob Charlton, mano. Fã do Bob Charlton, vai. das coisas. A mídia do mundo todo tava falando dele. Afinal, ele era um jogador do Real Madrid. Então, se antes ele soltasse uma besteira, a imprensa nacional aqui do Brasil ia falar. Agora, se ele fala uma besteira no Real Madrid, ele vai ser falado do mundo vai todo. Falar. Então, ele não pode mais falar aquela frase que ele disse: assim como eu dava na base, eu vou dar no profissional. Não pode mais falar isso. Como eu dou na base, eu vou dar no profissional. Porque é o Real Madrid, né, irmão? Mas dentro de campo, o moleque surpreendeu o mundo. Fez a estreia dos sonhos contra o Valladolid, entrando aos 86. Então ele só teria 4 minutos em campo, teoricamente. Mas o juiz dá 6 de acréscimo. Desgraçado, mano. Ele olhou e falou, mano, é daqui, velho. Olha lá, logo na estreia, provando sua estrela. O Endrick realmente tem muita estrela. Ele é muito desgraçado, mano. Que jogador. O cara não é um jogador, você fala assim, pô, o Endrick é um jogador comum, é um bagrinho. Não é. Tecnicamente, quem fala isso é doido. Tem bastante qualidade, cara. Já provou isso. Vitorano Depois, na estreia da Champions também marcou. E foi indo assim. Mesmo com pouquíssimos minutos, ele entrava e marcava. Contra o Celta de Vigo, marcou 2 gols na mesma partida. Na Copa do Rei, né, que ele teve as oportunidades maiores. Tempo. Mas, conforme o tempo ia passando, Mbappé também foi crescendo seu futebol. Eu lembro que nessa época o pessoal falava, ó, o Endrick vai roubar a vaga do Mbappé, que o Mbappé não tá... Eu tava achando isso. Se adaptando, não tá se familiarizando, o time não tá encaixando, o Ancelotti não conseguiu achar um esquema tático pra jogar o quarteto lá, Bellingham, Rodrigo, Vinícius Júnior e Mbappé. Então, ó, o Endrick vai ganhar espaço. O Mbappé vai virar banco do Real Madrid. Eu falei, rapaz, o Mbappé só vira banco do Real Madrid se ele quebrar o joelho. Mas foi isso que aconteceu. O Mbappé foi tendo cada vez mais sequência, se tornou artilheiro do Real Madrid, né, irmão? Depois de algum tempo. Então, era tudo questão do Mbappé se adaptar à nova posição, né? Jogou muito tempo como ponta, tava jogando como centroavante, virou camisa 9. Nesse tempo, o Endrick entrava e com 3 minutos, 4 minutos em campo, ele metia gol, meu parceiro. E aí, com o tempo, o Endrick vai perdendo cada vez mais espaço. E já se começava o burburinho de que Ancelotti tinha um certo probleminha com o Endrick, mas ninguém levava a sério. Até porque mesmo que o Endrick entrava e metia uns gols, e às vezes ele não era titular, até em partidas fracas, até em partidas que o Mbappé não tava, a pessoa falava, rapaz, por que o Ancelotti não bota o Endrick? Tem alguma coisa aí, tem algum problema. E fica parecendo que ele tem algo contra mesmo, né? Porque, tipo... No Real Madrid tinha isso, né? Tipo, ai não, mas o Endrick fica de fora, obviamente, porque tem o Mbappé lá, né? Cala a boca, galo, filho da puta. Mas, pô, no momento que ele chega pra seleção brasileira e ele não leva o Endrick, pô, mano, esse galo tá de sacanagem. Porque não é normal, o cara tá entrando, metendo gol, então só pode ser algo extracampo. Mas assim, isso não tinha uma proporção, uma validação grande. Até a partida contra o Getafe. Endrick é acionado pelo Camavinga na cara do gol. Tenta dar uma cavadinha e erra nas mãos do goleiro. Já tinha uma certa discussão sobre a individualidade, a personalidade do Endrick. No primeiro gol que ele fez na Champions, né, que ele tem várias opções pra tocar do lado, isso, Júnior, Mbappé, Bellingham, ele dá um chute lá de 35 metros de distância. Como ele fez o gol, ninguém criticou. Mas nesse jogo aqui do Getafe, ele dá a cavadinha e erra. Tava impedido, mas isso não impediu o Ancelotti de dar uma entrevista. E o mundo já falou, opa, pode ter alguma coisinha aí. Exatamente, sem necessidade nenhuma. Porque os jogadores iam fazendo essa merda, ele logo contra o Endrick ele foi fazer isso, né? Hacer estas cosas, el jóvenes tiene que aprender, él tiene que tirar lo más fuerte posible, no hacer... Talvez porque eu seja jovem também, né? Eu saí em defesa do outro moleque. Talvez o Ancelotti que tá certo, né? Porra, eu vou falar contra o Ancelotti. Mas, tipo, mano, é muito estranho o cara dar uma revelação dessa, tá ligado? Falar um negócio desse, abertamente. Clube de teatro no futebol não existem.
Isso é um bagulho pra ele conversar com o Endrick fora de campo, né? Não tem porque ele falar isso sobre o moleque. Com a chegada de Xabi Alonso, se tem a expectativa de Endrick ter mais espaço. E aí acontece o que gerou a polêmica atual e o grande clímax desse vídeo. No dia 18 de maio, Endrick sofre uma lesão no tendão na partida. Exatamente, aí a lesão. Sevilha. Não é convocado pelo Ancelotti, já não vinha sendo convocado pelos outros treinadores, né? E aí se começa a surgir esse burburinho de fala assim, pô, o Endrick, apesar de tudo, ainda é um ótimo jogador. A seleção precisa de um 9. Por que ninguém convoca o cara? E aí foi surgindo na mídia, né? Até aquela declaração do Vampeta, dizendo que, pô, o Endrick não é bom de vestiário, o Endrick é perna e tal. Eu acho que tem alguma coisa no dia a dia do Endrick que incomodou o próprio Dorival na seleção de convivência. Eu acho que no dia a dia, eu já vi alguns zunzuns. Mas ele tem uma carinha assim de fechadão mesmo, mano. Vocês já repararam? Tem que melhorar mais como pessoa. Foi se criando essa notícia. Mas assim, até agora, não aconteceu nada confirmado, né, rapaziada? Então o Endrick não é convocado, já não vinha sendo convocado pela seleção e ainda fica fora do Super Mundial de Clubes. Começa o Mundial, Mbappé tem um mal-estar, Endrick seria o substituto imediato, não tá, porque tá lesionado, e Gonzalo Garcia vem do time B do Real Madrid e começa a ter oportunidades no Real principal. E pro azar de Endrick, o moleque mete 4 gols e uma assistência, sendo decisivo em jogos como contra o Borussia e Juventus, e prova que entra na briga pela vaga de centroavante do Real Madrid. E aí já se começa a polêmica na mídia. Pô, e o Endrick? Foi esquecido? O que tá acontecendo com ele? Lesionado, né? Estranha a queda do Endrick, mas essa ausência dele no Super Mundial é porque ele tá lesionado, né, rapaziada? Tá voltando de lesão aí agora. E aí já começa na mídia falando que, pô, o Endrick tem que sair, o Endrick vai buscar algum clube, o Endrick vai pro Arsenal, já vi a gente falando que ele vai pra Juventus, mas o Real já dá uma sinalizada ali nos bastidores que não tem interesse nenhum em emprestar ou vender o Endrick. Então o Real acredita sim no talento do Endrick e meio que tá moldando ele ali nas divisões de base e quem sabe até moldando a sua personalidade, né, moldando o seu caráter. Às vezes gente, vocês têm que entender que o Real Madrid sabe o que faz, né? À toa que são os melhores, é o maior clube do mundo, tá ligado? E tipo, quando você fala de base, né, de você pegar um jogador na planta e transformar ele em um puta de um jogador, o Real Madrid faz isso com muita frequência, tá ligado? Então, mano, vamos dar um tempo. Vamos dar um tempo. Com 17 anos, já tá conquistando tudo, vai pro Real Madrid. Ele tá voltando ainda de lesão, assim que ele voltar, eu acho que ele deve jogar umas partidinhas aqui ali. De nariz em pé, eu não sei, né, rapaziada? Pode ser que seja isso, e o Real Madrid é um clube que sempre se colocou acima de qualquer jogador. Então meio que os caras estão falando assim, ó, vem aqui, menino, nós vamos te ensinar como que funciona num clube grande, e tá meio que amadurecendo o moleque. Então eu acho isso super positivo, né? E o Endrick ainda é novo, mano, não tem nem 20 segundos. Calma, não é o fim do Endrick, né? Pode ser que ele comece a ter mais espaços aí, mas se ele quiser ter mais rodagem, obviamente ele vai ter que sair do Real Madrid, né? Falando de qualidade, eu vi muita gente falando, pô, o Endrick é o novo Vitor Roque. O Vitor Roque foi no Barcelona, bateu e voltou. O Endrick vai acontecer a mesma coisa. Pô, eu acho meio difícil. Se você analisar jogador por jogador, o Endrick tá uma prateleira acima de talento. E eu não preciso ir muito longe na argumentação, né? Foi destaque aqui no Brasil, era protagonista do Palmeiras. Mano, você não precisa argumentar. O Endrick tá indo na Europa e o Vitor Roque voltou pra substituir o Endrick. Não precisa argumentar. As coisas que o Vitor Roque era no Atlético Paranaense, ele era um ótimo jogador, ele era matador. Mas ele era um ótimo jogador no Atlético Paranaense. Não é à toa que foi pro Barcelona, tá ligado? Não sei o que aconteceu, né? Teria que fazer realmente um estudo maior pra chegar a uma conclusão do que aconteceu com o Vitor Roque. Mas, mano, o substituto do Endrick. Não era aquele cara que às vezes ia pegar uma bola, driblar 2, 3, fazer um gol. O Vitor Roque sempre foi um cara matador, de muita explosão física, de muita força, né? E o Endrick chega no Real Madrid, vai metendo gol a roda, até entrando 2, 3, 4 minutos. E na verdade, também tinha isso com o Vitor Roque, né? Que ia ter o Endrick de um lado e o Vitor Roque do outro, tá ligado? E na época todo mundo falando que o Vitor Roque era melhor do que o Endrick. Já o Vitor Roque não teve a mesma percepção e o mesmo desempenho no Barcelona. Tanto é que se o Endrick, mesmo em má fase agora, sai do Real Madrid, ele não volta pro Brasil. Ele vai pra outro clube da Europa. E o Vitor Roque bateu no Real Betis e ainda não conseguiu se firmar. Então, assim, tem uma diferença grande de talento até desde a projeção. Não comparem. O Endrick já é projetado como um grande jogador. Não comparem. É projetado como uma grande promessa. Mas, enfim, o Endrick também era uma grande promessa, mas tinha, sim, uma expectativa maior em cima do Endrick, correto? Então, o que que tá acontecendo com o Endrick? Basicamente, teve essa provável desinteresse ou provável tretinha com o Ancelotti. O time tá tentando... Mano, acho que o que mais aconteceu aqui é a questão da lesão mesmo, né? Que tirou ele de fora do Mundial, que deu essa sensação de realmente, pô, cadê o Endrick? Porque de resto, mano, é aquilo, é o padrão do Real Madrid, tá ligado? Jogar alguns jogos aqui e ali e, tipo,
isso voltou mais ao ar por conta do Super Mundial em si mesmo, né? Por conta do moleque lá que jogou no lugar do Mbappé e ele conseguiu mostrar muito futebol. E nessa posição do moleque substituir o Mbappé ao invés do Endrick, que levantou essa questão de novo, né, mano? Mas eu acho que o caso do Endrick no Real Madrid tá muito legal. No reeducar aí o garoto, teve a lesão, ficou de fora do Super Mundial. Todo mundo achou que ele... Muita gente não sabe que ele tá lesionado, então acho que é a opção do Xabi Alonso. E aí já começa essa... O Endrick tá numa queda absurda, mas comparado com o que ele saiu do Real Madrid, claro que ele tá em baixa, mas assim, pode ser que a gente veja uma nova versão do Endrick. Muito bom o vídeo aqui do Vitorano. Não tá tratando um assunto com sensacionalismo, tá ligado? Colocando um Endrick na merda. Não, tá falando a true da true. Em 2025. Vamos ver se ele vai amadurecer como jogador. Vai sim, né? vai O que sim. vai acontecer com o Endrick? E aí, tu acha que o Endrick vai dar a volta por cima? Com certeza, com Real certeza. Madrid, você acha que ele tem que buscar outro time? Comenta Tem aí que sua buscar outro time. opinião nos comentários. Mais um time bom, não vai meter um moleque, sei lá, na Juve, botar um moleque lá pro Atlético de Madrid. Pelo amor de Deus, bota num timezinho bom. Não esquece de se inscrever aqui no canal do Vitorano. Acho que Esse foi eu mais sou um inscrito. vídeo. Te espero até a próxima. Fui. Tchau. Valeu. Bom, vou botar minha mão aqui na câmera também e falar que vídeo muito bom aqui, que nem eu falei aqui antes. Gostei muito do vídeo porque ele não tratou esse assunto com sensacionalismo de tipo, não, o Endrick tá jogando muito mal, o Endrick não tá jogando nada, o Endrick acabou. Não. É só uma questão de adaptação mesmo, rapaziada. Eu acho que o Endrick vai dar a bota por cima. Eu acho que ele nem tá em baixa, né? O Endrick ele só não tá realmente jogando. Quando ele voltar, eu acho que vai dar tudo certo, né? O único problema, né? O principal empecilho se chama Mbappé. O moleque lá, não vai dar em nada aquilo, falo mesmo. Se você tiver gostado desse vídeo, clica nesse que tá aparecendo na tela que eu tenho certeza que você vai gostar. E no mais, é o de sempre. Tchau!